nesse momento, convidar o pastor que vai ministrar para vocês nessa noite. É um pastor que vocês não conhecem ainda, vão conhecer hoje à noite. O nome dele é Lucas Sena. Já viram esse pastor alguma vez por aí? Nós vamos convidá-lo. Pastor Lucas, ele é recém-formado no Seminário Cristo para as Nações, em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Foi consagrado pastor lá nesse seminário e foi também, juntamente com os pastores aqui, a consagração dele foi, como é que diz, foi confirmada, já tinha acontecido lá em Dallas, e aí houve a confirmação aqui, juntamente com os demais pastores que foram consagrados. Não vou falar muito porque é nosso filho, os irmãos conhecem bastante, não é? E a gente está convidando ele para ele estar aqui, assumindo a responsabilidade de ser usado por Deus como canal nesta noite. Creio que Deus vai usá-lo de uma forma especial e Deus vai falar aos seus corações nessa noite. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento, por tudo que já foi feito até aqui. Queremos orar pelo teu filho que vai estar fazendo uso da palavra nesse momento. Que não seja ele que vai estar falando, mas que seja o teu Espírito Santo através dele. Coloca nos lábios, na mente e no coração do teu filho, neste momento, em cima daquilo que ele tem estudado, orado, buscado. Ó Deus, coloca palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavras proféticas. Usa o teu filho de uma forma especial nesta noite, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Good evening. Grace and peace. Today we're gonna speak about being blessing. Alguém aqui entendeu o que eu falei? Boa noite. Graça e paz. Hoje vamos falar sobre sendo bênção. Para vocês que não entenderam o que eu falei, no próximo mês a gente vai começar a aula de inglês aqui e vocês podem participar. Vai ser uma bênção, vai ser uma metodologia totalmente nova. A gente vai usar a Bíblia, a palavra de Deus e alguns aplicativos para a gente poder estar aprendendo inglês. E eu creio que vai ser uma bênção. Também eu queria deixar outro aviso a respeito da Escola de Ministros. Quem aqui já ouviu falar da Escola de Ministros? A gente vai estar começando aqui. Quem aqui, amados, tem um chamado para o pastorado, para o evangelismo, para ser professor? Quem aqui tem um chamado? Eu quero que todos levantem a mão, por favor. Quem aqui tem um chamado? Todos nós temos o chamado. Às vezes a gente não tem um chamado para ser um pastor, estar aqui na frente pregando, mas você tem um chamado para ser um pastor no seu local de trabalho. Sabia disso? Você tem um chamado para ser um pastor na sua casa, na sua classe da universidade, da faculdade. Você é a autoridade espiritual naquele lugar. E é lá que as pessoas vão ter que te procurar para te pedir ajuda, para te pedir oração. E é lá que você vai exercer seu pastorado. É lá que você vai transformar as vidas, é lá que você vai ministrar, é lá que você vai restaurar a vida das pessoas e trazer as pessoas para o Evangelho. Então, essa classe também é para você. Faz parte da sua vida. Ok? Então, quero ver vocês lá também na Escola de Ministros, vai ser uma bênção. Eu vou, juntamente com o pastor Jailson, a gente vai usar a mesma metodologia do Seminário Cristo para as Nações. E antes de a gente vir para cá,
eu comecei a falar sobre esse sonho de implantar essa visão aqui, e os professores me deram muito material bom, quando eu falei com eles o que é que a gente almejava fazer aqui, eles, de coração aberto, deram material para todas as áreas que vocês imaginarem. Então, a gente vai estar usando esse material, vai estar disponibilizando esse material para os irmãos. Então, vai ser uma bênção, amém? Queria também aproveitar a oportunidade para agradecer a igreja, porque todo esse tempo que a gente passou fora, a gente sentiu o amor de vocês. E foi isso que fortaleceu a gente, fez a gente concluir, e foi isso que fez a gente voltar. Porque o meu pai, ele fica falando, se eu tivesse meus 30, eu ficava por aqui, eu ficava lá nos Estados Unidos. Eu tenho quase 30, meio que uma indireta. Mas eu quero falar uma coisa para o senhor, pai. Se o senhor, nos 30 do senhor, tivesse a oportunidade de ir para os Estados Unidos, ninguém estaria aqui agora. Então valeu a pena, não valeu? Uma sábia mulher, ela era cega, ela faleceu agora há pouco, ela teve a oportunidade de ministrar lá no seminário para a gente, mas foi a mulher cega com mais visão que eu já vi na minha vida. E ela falou que as nossas atitudes vão abençoar ou amaldiçoar gerações. E aquilo me tocou de uma forma, porque o motivo que ela ficou cega foi porque o médico falou, ela estava grávida do seu terceiro filho, e o médico falou para ela, ou você escolhe, ou você tem esse filho, ou você continua vendo. Se você tiver esse filho, você vai perder a sua visão. E ela automaticamente ela escolheu a criança. E ela cega, falando isso para a gente. E ela mostrou logo depois a foto da filha dela. Aqui, se ela tivesse cometido o aborto por motivo de saúde, né? Essa menina não teria nascido. E essa menina tem um grande ministério hoje. Essa menina, hoje, ela canta e prega. E tem um ministério muito forte. Mas tudo isso por causa de uma escolha. Então, hoje, eu quero que os amados irmãos venham entender o motivo, o principal motivo do Evangelho. O que significa ser crente, cristão. O que significa ser seguidor de Jesus Cristo. Peço aos amados irmãos que abram a Bíblia em Marcos 12. Marcos 12. Vamos ler a partir do versículo 28. Que Jesus fala aí do maior de todos os mandamentos. É aquilo que está acima de tudo. É nossa primeira regra, é a regra que está acima de todas as regras para nós. Amém? Os irmãos acharam? Vou começar a ler aqui. Aproximou-se dele um dos mestres da lei, que os tinha ouvido discutir, e sabendo que havia respondido bem, perguntou-lhe: Mestre, qual é o principal dos mandamentos? E, versículo 29, respondeu Jesus: O principal de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
e de todas as tuas forças. E o segundo é: amarás a teu próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Amém? Glória a Deus, porque a palavra de Deus ela é clara, né? Acho que não está pegando. Você consegue passar aí? O próximo, por favor. O mouse acho que não está pegando. Próximo slide. Ok. Hoje vamos falar sobre os 3 passos para ser uma bênção. Quem aqui quer ser uma bênção? Glória a Deus. A gente, como evangélico, como um seguidor de Jesus, a gente tem que entender que o nosso foco não é receber, não é ser abençoado. O nosso foco tem que ser abençoar. Amém? Quero contar um pouquinho, bem rápido aqui, um testemunho de algo que aconteceu comigo lá nos Estados Unidos. Quando a gente chegou lá, a gente fazia parte de uma igreja, a gente conseguiu entrar em uma igreja muito conhecida lá. O pastor, ele era ex-diretor do seminário, muito conhecido, muito carismático. E a igreja nos abraçou e a gente também já estava fazendo parte de uma célula da igreja, toda quarta-feira também. Mas o Espírito Santo foi tocando ao meu coração, a chegar o momento do Espírito Santo me dizer claramente que não era aquela igreja que Ele queria que eu estivesse. E em um domingo, eu me lembro como hoje, eu cheguei do culto pela manhã, e a gente estava, Janine foi para o quarto, e eu sentei no computador e eu passei e-mails para mais de 600 igrejas ao redor. Lá tem muita igreja mesmo. E eu passei e-mail falando sobre o que eu poderia fazer, como eu poderia ajudar e que eu estava disponível. E isso era um domingo. Na segunda, um pastor me ligou. E ele falando comigo: Lucas, eu recebi seu e-mail, você está mesmo disposto a fazer? Eu preciso da sua ajuda, a nossa igreja precisa da sua ajuda. Tudo bem, pastor, eu posso sim, posso ir aí na sua igreja, mas só tem um problema, não tem um carro. Lá é tudo longe, a igreja é mais ou menos uns 20 minutos de carro. E o pastor falou: não, eu vou lhe buscar. No domingo esteja pronto, que eu vou buscar você e sua esposa. E ele foi buscar a gente, a Janine estava grávida. E quando ele chegou, estava chovendo muito, dando um relâmpago, uma chuva horrível. E quando a gente entrou no carro, ele falou: chuva é sinal de bênção. Eu falei: amém, chuva é sinal de bênção. E quando a gente chegou na igreja, amados, não tinha umas 2 ou 3 famílias. O ministério de louvor estava tocando. Deu vontade, a gente saiu correndo quando a gente ouviu o ministério de louvor tocar. Cada um tocava uma nota, eu acho que cada um estava tocando uma música diferente. Foi só a graça. E o pastor veio no final do culto e falou: Lucas, eu sei que a nossa igreja é uma igreja humilde. E como você viu, o ministério de louvor está só a graça. Eu falei: é mesmo, pastor? Se você não falasse, eu nem percebia. Mas a gente precisa de sua ajuda. Você topa ajudar a gente? E naquele momento eu olhei para Janine olhou para mim. E eu falei:
o Espírito Santo confirmou na hora: é aqui que eu quero que você fique. E eu falei: pastor, sim, eu topo esse desafio. Porque o meu propósito aqui não é ser abençoado, é ser bênção. E quando eu aceitei aquele desafio, o pastor falou comigo: vamos marcar para a gente sair. E ele levou a gente para comer um hambúrguer na hora do almoço. E ele falou: Lucas, você não conhece ninguém que possa nos ajudar no ministério de louvor, porque você viu, não dá. Eu falei: pastor, eu tenho 2 amigos, eles são um casal, e eles são músicos, eles são de Manaus, lá do Brasil. A gente conheceu eles no Cefenai, no seminário, e eu posso conversar com eles. Aí o pastor: me mostra algo assim deles. Aí quando eu passei o CD para o pastor: eles nunca vão querer vir para cá. Nunca. Que eles tocaram uma vez para o apóstolo René num estádio lá em Manaus, e foi justamente esse vídeo que eu mandei para ele. Mas quando eu conversei com eles, eles também, pessoas muito humildes, muito amigáveis, eles falaram: Lucas, a gente aceita também esse desafio. A gente aceita esse desafio. Agora a gente não fala muito inglês, não. A gente chegou aqui agora. Eu falei: não, mas o pastor, ele não tem opção. Eu acho que ele aceita, eu vou conversar com ele. Conversei, entrei em contato com o pastor: não tem problema, eles podem cantar em português aqui, não tem problema, mas eles podem vir, traz ele. Eles chegaram lá, cantando, ele já cantava em espanhol e em inglês também, já cantava. Eles, no outro domingo, 15 dias depois, eles foram, né? Nesse processo, eles foram lá na igreja, eles cantaram, a igreja amou eles. E o pastor revelou uma coisa, ele falou, chamou e falou: Lucas, há 7 anos a gente estava orando para Deus trazer um ministério de louvor aqui. 7 anos. A gente já mandou e-mails, já mandou proposta de emprego, já mandou contrato para ver se alguém aceitava vir para cá, mas ninguém quis. 7 anos se passaram. E hoje, para a glória de Deus, antes de a gente vir para cá, eles têm agora 2 ministérios de louvor. Mas isso porque alguém decidiu ser bênção. Não olhar para o que a igreja oferece, mas sim ver o que eu posso oferecer para a igreja. Por isso que o primeiro passo, eu quero que vocês abram. Deixa eu ver se já está servindo agora. Ótimo. Não precisa abrir a Bíblia, que já tem ali. Vamos falar sobre o nosso primeiro passo, que é ouvir e pôr em prática o que Deus está falando no seu coração. Ouvir e pôr em prática o que Deus está falando no seu coração. Em Apocalipse 33, versículo 20, está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amados, isso é muito importante, porque Deus sempre está falando conosco, mas nós nem sempre estamos pondo em prática. Tive a oportunidade de conversar muito com meu pai, e a gente estava conversando sobre
Igreja. Amados, quem aqui vai no médico com o braço quebrado, chega lá no médico e fala que está com dor de cabeça? Alguém aqui faz isso? Não, não tenho nada não, só estou com uma dorzinha de cabeça. E por que quando chega na igreja o pastor pergunta: e aí, amado, como é que você está? Não, não tem nada não, estou bem. Aqui é o lugar de você ser tratado. Se você não falar a verdade, a gente não tem como te ajudar. Mas muitos falam a verdade. E o que é que nosso pastor faz? Passa a receita. Toda vez que você recebe uma palavra de Deus aqui, toda vez que você recebe uma ministração, é uma receita, é algo que você tem que anotar e pôr em prática. Se você não tomar o remédio, você não vai ser curado. Você não vai ser tratado. Se você tiver inflamação e não tomar o anti-inflamatório, você vai continuar tendo a inflamação. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus e não põe em prática, é a mesma coisa que a gente ir no médico, pegar, com alguma inflamação, pegar o anti-inflamatório e botar em cima da geladeira. Não vai adiantar nada. Devemos ouvir a palavra de Deus e pôr em prática tudo aquilo que Deus tem falado conosco, através dos pastores, através do apóstolo, através do seu momento com Deus, através da sua oração, do seu momento de adoração. Deus, Ele está sempre falando. Deus está sempre falando. O seminário é um lugar abençoado. A gente ouve a voz de Deus de uma forma tão simples, que nas pequenas coisas Deus mostra para a gente. A gente recebia 9 galões de leite, por causa que Janine estava grávida de Esté. A gente recebia 9 galões de leite. Uma vez eu peguei um galão de leite e botei na porta do meu vizinho, bati e saí. Entrei em casa. O vizinho abriu, pegou o leite e foi lá na minha casa, chorando. Eu abri a porta. O que foi que aconteceu? Foi você que deixou esse leite aqui? Foi você? Eu falei, sim, foi eu. Eu estava orando por isso. Amados, um leite. Eu estava orando por isso. Deus ouve as nossas orações. Isso foi uma confirmação de Deus para mim. Muito obrigado, muito obrigado. Deus fala. A gente tem que pôr em prática o que Deus fala. Mesmo que seja uma coisa simples, pequena, mas isso pode fazer muita diferença. Porque quando a gente põe em prática aquilo que Deus fala conosco, não importa se é uma coisa pequena ou grande, mas isso vai fazer um reboliço na vida da pessoa, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então é muito importante que a gente ouça, e o abrir foi a ação. É a ação que indica que a gente tem que fazer algo. A gente ouviu a voz e a gente teve que fazer algo. Ele teve que abrir a porta. Se ele só ouvisse a voz de Deus, se a gente só ouvir a voz de Deus e não abrir a porta, não adianta. Porque Deus não vai vir. Deus é um Deus de relacionamento. Por isso, amados, é muito importante que a gente ouça e põe em prática. Mas muitas vezes a gente não reconhece a voz de Deus. Lucas, às vezes é difícil reconhecer a voz de Deus, mesmo com o pastor falando, mesmo tendo ministrações, mesmo
O que é que eu faço para ouvir, para reconhecer a voz de Deus? Sala de oração? Quer ver um exemplo claro de a gente ouvir a voz de Deus e não pôr em prática? Quero que os irmãos sejam honestos. Quantos aqui já assistiram o filme Quarto de Guerra? Muito bom filme, né? Não dá para tirar uma lição forte? Muito bom. Quem não assistiu, por favor, assista, que é muito bom filme. Quem aqui pôs em prática aquilo que o filme mostrou? Tá vendo? Deus fala, até através de filmes, Deus fala com a gente. Uma coisa simples, mas a gente não põe em prática. Aquele filme mostra ali. Aquilo ali é uma verdade que tem que ser vivida por mim e por você. Quarto de guerra é ali que nossas batalhas são vencidas. É no quarto ali, na intimidade com Deus, buscando a Deus, clamando a Deus, reivindicando no reino espiritual que é nosso. Então, amados, vamos ouvir a voz de Deus. Eu me lembro que quando Janine estava grávida de Esté, a gente fazia questão de falar com Esté, de orar, de botar louvor, de botar música. E quando Esté nasceu, as enfermeiras pegaram Esté e botaram numa caminha ao lado e começaram a limpar ela, que ela estava chorando muito. Janine estava na cama, na maca. Eu encostei e falei: papai, ô papai. Eu só falei isso. Ela parou de chorar na hora e olhou para mim. Ela reconheceu a minha voz. Mas isso porque eu já tinha construído um relacionamento com ele, mesmo na barriga da mãe. A mesma coisa comigo, a mesma coisa com você. A gente tem que construir um relacionamento com Deus, a gente tem que buscar a Deus. Senão, quando Deus falar, a gente não ouve. A gente não vai reconhecer a voz de Deus. Então, esse é o primeiro passo: ouvir a voz de Deus e pôr em prática. Amém? Os amados irmãos vão fazer esse primeiro passo? Glória a Deus. Ninguém aqui vai voltar com a receita, o remédio na mão e não vai tomar o remédio. Não acredito nisso. Então vamos para o segundo passo. Reflita o amor que você tem por Deus na vida das pessoas. Olha que lindo. Reflita o amor que você tem por Deus na vida das pessoas. Isso é muito lindo, muito forte. Isso aí está no versículo 31. Eu parei assim, quando eu estava estudando esse texto, eu parei assim. Se você olhar no versículo 28, qual é a pergunta do escriba, do mestre? Ele pergunta o quê? Qual é o principal, não é? Não é isso que ele pergunta? Qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é o principal? O principal. E Jesus, ele dá 2. Mas ele perguntou o principal. Mas Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é, no versículo 31, começa assim na Bíblia de vocês também, o segundo é: amarás ao Senhor teu Deus, ou amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Mas o mestre, ele perguntou do segundo? Perguntou? Será que Jesus não entendeu a pergunta? Porque ele perguntou só o primeiro, não foi isso? Qual é o primeiro, mestre? Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? E Jesus dá o primeiro e o segundo. Por que isso, amados?
Por que será? É simples. Porque não tem como fazer o 1 sem fazer o 2. Você não tem como amar a Deus e não amar teu próximo. É impossível. Você não tem como amar a Deus, sair de casa dizendo que ama a Deus, que está servindo a Deus, que Deus é amor, e quando chega em casa, o maridão, amor, frita um ovo aí para mim. Vai fritar teu ovo, homem. Uma coisa simples. Mas se você teve tempo para servir a Deus, você também tem que ter um tempo para o seu marido. E vice-versa. O marido com a mulher também. Isso é muito importante. Porque o seu primeiro ministério está lá em sua casa. É onde a gente deve ser crente. Amém? Refletir o amor de Deus é muito importante. E Jesus falou que não há mandamento maior do que esse. O Evangelho é isso. Esse aí é o segundo passo para a gente ser bênção na vida de outra pessoa. Por que eu coloquei esse título, ser bênção? Porque o Evangelho é isso, amados. Infelizmente, hoje as igrejas, elas maquiaram o Evangelho, até mesmo para atrair pessoas. Venha que você vai ser abençoado. Venha que você vai ser abençoado. Mas eu nunca vi nenhuma igreja falando, venha que você vai ser bênção na vida de alguém. Campanha, venha, negue-se a si mesmo para ser bênção na vida de alguém. Assim que eu cheguei no seminário, um rapaz olhou assim para mim e falou, Lucas, por que uns têm e outros não têm? Eu não soube como responder ele naquele momento. Ele saiu antes do seminário, antes de que eu pudesse dar essa resposta. Mas no final, um ano atrás, eu conheci um missionário, um casal de missionários. Eles ficaram 7 anos na China. E eles me mostraram o que é Evangelho. É viver para o outro, viver para o próximo. E hoje eu entendo que eu sei porque uns têm e outros não têm. É porque os que têm não estão nem aí para quem não tem. E a gente vê isso. A gente comprou o carro de $1.000. Tinha gente com carro de $7.000, quer dizer, dava para comprar 7 carros meus, abençoar mais 6 famílias. Mas eu quero o meu carro bom, o carro do ano, um carro bonitão. E o irmão que se vire aí. Ele deve estar passando pela prova. Amados, enquanto a gente não amar o próximo como a nós mesmos, amar o próximo como a si mesmo é colocar ele na frente dos seus sonhos. Sonhos de desejar alguma coisa. Você vê a igreja de Atos, eles dividiam tudo. Eles vendiam o que tinham e ajudavam uns aos outros. E era a igreja que mais prosperava. Porque eles entenderam o Evangelho. Quem aqui gosta de relógio esportivo? Homem. Quem aqui gosta de relógio esportivo? Quem aqui está orando por um relógio assim, esportivo, assim, pá, massa? Tem alguém aqui orando por um relógio? Ninguém?
Ninguém? Quem aqui não tem relógio esportivo e quer ter um? Você? É seu. Agora, quem foi abençoado aqui? Aos olhos dos homens, ele foi abençoado. Mas aos olhos de Deus, eu fui abençoado. Porque eu refleti a imagem de Deus. Refletir o amor de Deus é se importar com alguém, mesmo que ele não mereça. Porque quando Jesus morreu na cruz, nem eu nem você merecia. Refletir o amor de Deus é amar acima de tudo e de todos. Amados, o Evangelho, ele é muito simples. Ele se resume no amor. A própria Bíblia diz que Deus é amor. O apóstolo Paulo fala que de tudo que a gente fazer, se não tiver amor, de nada vale. Se a gente pregar, se a gente falar em outras línguas, se a gente profetizar, se a gente dar aos pobres, se não tiver amor no coração, nada vale. Ser bênção é o motivo para que eu e você, foi por isso que a gente nasceu, para ser bênção na vida de outros. E eu quero te dizer que não tem nada melhor do que isso. A gente entrou naquela igreja, meus pais tiveram a oportunidade de ir 2 vezes lá, e graças a Deus, na primeira vez que eles foram, já tinha uma mudança boa, e agora na última vez já estava outra mudança melhor ainda, muito mais pessoas lá. E Deus sempre falando aos nossos corações de uma forma tão linda. Mas aí, que eu quero ir também ao terceiro passo. Manter-se humilde e ser sempre grato a Deus. Amém? Se manter humilde, amados, é difícil. Eu falo porque eu passei por isso. Cheguei lá na igreja. Deus, aí eu cheguei aqui nessa igreja, não tinha ninguém. Agora aí, ó. Por causa de mim. Ai, Deus, filhinho, vem cá na Bíblia. Eu já estava dando a minha entrada triunfal, chegava na igreja. E aí, amado, aquela pose, né, triunfal. Aí Deus me levou lá para Marcos 11. Marcos 11. Abram sua Bíblia aí, Marcos 11. Versículo 4. Então foram encontrar um jumentinho preso. Olha eu aí. O jumentinho preso. O Espírito Santo falou. Quando eu li jumentinho preso, peraí, Deus, jumentinho? Isso. Jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora da rua, e o soltaram. Alguns dos que estavam ali lhes perguntaram: o que fazes soltando o jumentinho? Ele respondeu como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram ir. Levaram o jumentinho, lançaram sobre ele as suas vestes, e nele Jesus montou.
E aqui todos nós sabemos como foi a entrada, todo mundo gritava Hosana, Hosana, né, nas alturas, e Jesus entrando. Mas a gente tem que ter esse foco. Porque aí, nesse caso, eu sou o jumentinho? Porque eu que estou carregando Jesus. Eu que estou refletindo a imagem de Jesus. No momento que Jesus sair, aquele jumentinho vai voltar para o lugar dele. A gente tem que entender isso, amados. Se manter humilde é sempre pensar que você é o jumentinho. E que Jesus que está fazendo tudo. Toda a honra e toda a glória é para o nome de Jesus. Porque se a gente começar a se orgulhar, sentir esse orgulho, logo a gente vai achar que ali não é lugar para a gente poderia estar num lugar melhor, a gente poderia estar com melhores condições, em uma igreja que nos desse um suporte melhor, um suporte financeiro melhor. Quantas megas igrejas que tem lá nos Estados Unidos que poderia estar me ajudando com um valor razoável? Quantas pessoas que igrejas pagavam de valor, o valor completo do seminário, só por eles estarem lá, e eu estou aqui. Eu poderia estar em um lugar melhor. Se a gente pensar, se a gente não for humilde e grato a Deus pelo que a gente tem, nós mesmos vamos caminhar por um caminho que vai nos derrubar. Por isso eu peço que cada um aqui seja humilde, seja grato, seja humilde, seja grato. Porque no momento que você é humilde e grato, você automaticamente está glorificando a Deus e está agradecendo a Deus por tudo que você tem e tudo que você é. Se a gente for nesse terceiro tópico, o versículo é o versículo de 1 João 2,6, que diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Forte, né? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E o interessante disso tudo é que Jesus, ele veio na terra como um rei, mas mesmo assim ele se humilhou. Ele tinha todo o direito e autoridade nos céus e na terra, mas mesmo assim você pode estudar a história de Jesus nos 4 evangelhos e todos eles vão mostrar que Jesus sempre foi humilde e sempre foi grato. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele. Amados, o nosso foco não é receber nada aqui nessa terra, mas sim nos céus. Eu falo isso porque lá eu tive oportunidades. Eu conversei até com meu pai. Eu recebi uma proposta de emprego. Eu ia trabalhar à tarde, estudava de manhã, trabalhava à tarde, ia ganhar 300, 400 dólares por semana, que dá quase uns R$1.000 por semana. E com isso eu poderia comprar um carro bom, com isso eu poderia
Janine estava perto de ter Esté, então eu poderia comprar todo o enxoval, comprar tudo. E aquilo me balançou. Mas na hora que eu recebi a proposta, eu perguntei ao colégio se era liberado. O colégio falou que não. Quando o colégio falou que não, eu também falei que não podia. Mas aquilo doeu em mim. Doeu porque eu queria sustentar minha esposa, minha filha que ia nascer, queria dar tudo do bom e do melhor. Porém, no momento que eu disse não, eu aceitei aquilo que Deus tinha me proposto para mim. E Deus, quando eu recebi esse não, eu parei e falei: Deus, eu não me importo de nada para mim. Eu não me importo com roupa, com sapato, de nada para mim. Mas a minha mulher e a minha filha, eu quero que elas tenham alguma coisa. Foi essa a minha oração. No domingo a gente foi para a igreja. E quando a gente estava saindo, a irmã chegou para a Janine e deu $40. Aí antes de a gente sair, o pastor falou: Lucas, aqui, você comer com sua esposa, me deu mais $20. E eles começaram a planejar o enxoval e tudo de Estézinha. Amados, a gente ganhou tudo. A primeira fralda que eu comprei para Estela já tinha 6 meses. Que eu comprei a primeira fralda. Porque a gente ganhou as fraldas. E eu comprei, foi uma teimosia minha. Porque já ia acabar, a Janine falou: amor, a fralda de Esté já está acabando. Eu falei: então vou comprar logo. Eu comprei num dia, no outro dia a gente ganhou fralda. Deus mostrando que Ele cuida. Basta ser grato. Basta ser humilde. Seja humilde, amado. Que Deus vai realizar até seus pequenos sonhos. Eu sempre tive o sonho de assistir basquete no estádio. Eu estava lá, dei uma apressada para ver quanto era, $50 por pessoa. Eu falei: Jesus, $50, dá meio de Janine, dá 100. Ai, vamos orar. Chamaram a gente, uns colegas nossos de Londres, estavam lá estudando com a gente. Falaram: Lucas, vocês não querem ir não? A gente está com 2 ingressos. Oh, glórias. A gente foi, assistiu o jogo, até a Janine gostou. Mas tudo isso porque Deus, Ele cuida da gente, até nas pequenas coisas. Por isso, amado, eu quero te pedir, ainda hoje, se você tiver uma oportunidade de abençoar alguém, não importa como for, abençoe. Seja a bênção na vida de alguém. Seja o amor de Cristo. O que eu mais falo aqui é que o mundo está cansado de ouvir Jesus. O mundo está cansado de ouvir de Jesus. O mundo quer ver Jesus. E como é que o mundo vai ver Jesus? É através de mim, através de você. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Por isso eu quero te pedir para que você se levante agora. Neste momento, vamos estar orando, pedindo a Deus a cobertura dEle, a bênção dEle, porque a gente quer ser bênção na vida de outras pessoas, amém? Mas para que isso aconteça, a gente tem que ser cheio de Deus, a gente tem que seguir
Esses 3 passinhos que vão te ajudar muito. Está aí a receita. O medicamento já está aí. Você pode levar para casa e começar a usar agora. Toma ali uma água ali fora para descer o remédio. Vocês podem usar esses 3. Está aí com a bula e tudo, ó. Amém? Senhor nosso Deus, nosso amado, eterno e querido Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento aqui. E queremos te pedir, Senhor, nos dá a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, universidade, até na rua, Pai, em qualquer lugar. Só nos dá a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. Porque nós queremos refletir o Teu amor, Senhor. Porque o mundo precisa do Teu amor. Nos ajude, Senhor, a transmitir o Teu Evangelho através de nossas ações. Nos ajuda, Pai. Oh, Jesus. Quantas promessas e profecias foram realizadas aqui nessa igreja. Quantas palavras proféticas foram declaradas para essa igreja. E eu creio que cada uma delas vai se cumprir. Mas para isso precisamos começar a transmitir o Teu amor, Pai. Começar a transmitir o Teu poder e a Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a olhar como o Senhor olha, a ouvir como o Senhor ouve, a falar como o Senhor fala e a agir como Jesus agiu. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da força e da ajuda do Espírito Santo, aquele que habita em nós, o Todo-Poderoso. Espírito Santo, queremos dizer que Tu tem total liberdade em nossas vidas. Usa-nos, capacita-nos, enche-nos, porque queremos transformar a realidade do mundo ao redor de nós. Não queremos viver, não queremos deixar nada passar sem que a Tua presença esteja nela. Em nossas famílias, em nosso trabalho, em nossa comunidade, em nossa cidade. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos da Tua ajuda. Mas principalmente, Espírito Santo, ajuda-nos a pôr em prática tudo aquilo que a gente ouviu aqui hoje da Tua boca. E que Tua graça venha nos acompanhar, para que a gente venha olhar com amor e agir segundo o Teu querer, Pai. É o que eu te peço hoje à noite. É o que eu te peço, Pai. Peça a Deus agora, só você e Ele. O Espírito Santo vai falar contigo agora, algo que você deve fazer para alguém, às vezes pode ser até para você mesmo. O Espírito Santo está te falando agora. Deixa Ele ministrar o teu coração. Pode ter sido algo que Ele tem te falado há muito tempo e você está aí ignorando, achando que é algo da sua mente. O Espírito Santo fala ainda hoje. O Espírito Santo age ainda hoje. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aquele que ama Ele.
Espírito Santo, fala aos nossos corações essa semana. E eu te peço, nos dê a oportunidade de ser bênção. Nos dê a oportunidade, Pai, de refletir a Tua presença. É isso que precisamos, Pai. Não queremos ser abençoados, mas queremos abençoar. Queremos transmitir esse amor que o Senhor nos deu, Pai, mesmo sem a gente merecer. Mesmo sem a gente merecer, Pai. Eu não aceito, Pai. Nós não aceitamos a realidade da nossa comunidade, da nossa cidade. Mas somos nós que podemos mudar, Pai, através de nossas ações. Por isso fala conosco agora. Fala o que a gente deve fazer. É que a gente não venha esquecer, ouvir e pôr em prática. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém, amados? Quantos foram abençoados através dessa palavra? Então você não vai mais ficar correndo atrás de bênção. A gente tem que ser bênção. Deus disse a Abraão: ser tu uma bênção. Que Deus nos abençoe, que essa palavra esteja ecoando no nosso coração durante esses dias que virão. E que nós sejamos canais de bênçãos para abençoar aqueles que precisam. Amém, amados? Que quando a gente abençoa, a gente é abençoado. Levante a sua mão direita. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar os teus filhos. Orar para que todos que aqui estão tenham uma semana especial na tua presença. Tenham experiências grandes com o Senhor. Ouçam a tua voz e obedeçam, como nós ouvimos nessa noite. Que todos tenham uma semana de paz, Senhor. Vivemos hoje em um mundo tão cruel, tanta maldade, mas tu és o Deus que tu prometestes nos guardar e nos livrar de todo o mal. Que os teus filhos sejam guardados da bala perdida, do homem ladrão, do homem sanguinário, das fatalidades e das tragédias. Sejam todos guardados e protegidos pelo Senhor. E para a glória do teu nome todos tenham, ó Deus, uma semana cheia da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abraço seu irmão, vão em paz, que Deus os abençoe.